Vamos lá, então, pessoal, retomando, lembrando que no último vídeo nosso, nós discutimos a regrinha para você derivar uma função do tipo y igual a x elevado a n, com n pertencente aos números reais, e aí a derivada dessa função dy dx é igual a quê? A n vezes x elevado a n menos 1, tá? Essa é a função genérica, derivada de uma forma genérica de uma função potência, tudo bem? Aí a gente tem que pensar o seguinte: e quando eu estiver multiplicando isso por uma função, por uma constante, então eu posso pegar e tirar a constante para fora da chamada da derivada. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vamos imaginar uma função y igual a 5 vezes x ao quadrado. Então, quem é a derivada de y dx? Ó, constante vai ficar 5 vezes a derivada de quem? De x ao quadrado com relação à variável x. Mas quem é a derivada de x ao quadrado? Então, vai ficar 5 vezes. Quem é a derivada? Ó, como é que nós fazemos essa derivada aqui, ó? Como é que a gente deriva isso? Lembrou como é que deriva isso? Eu vou pegar o expoente que está aqui, vou pôr para fora. Então, ficou 2 vezes x, 2 menos 1. Então, a derivada vai ficar 5 vezes 2, 10 vezes x. Por quê? Porque 2 menos 1 é apenas 1, tá bom? E se eu tenho soma ou diferença de funções? Então, se eu tenho a derivada de uma função que é soma ou a derivada de uma função que é diferença, eu vou fazer de forma individual. A derivada da soma é a soma das derivadas, tá bom? E a derivada da diferença é a diferença das derivadas. O que que isso permite fazer? Isso permite a gente poder ir aplicando essas regrinhas para fazer uma derivada grandona de uma função. Aqui está um exemplo bem claro, ó. Vamos pensar aqui, ó. O que que é a derivada de uma função desse jeito aqui, ó? O exemplo aqui. X elevado a 8 mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5. Eu vou fazer de um jeito para vocês entenderem, mas vocês na hora de fazer podem fazer de forma imediata, tá? Não quer dizer que você precisa fazer cada passozinho que eu estou fazendo aqui, mas na prática isso aqui é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. Isso aqui quer dizer derivada de x à oitava com relação à variável x, mais 12 vezes a derivada de x à quinta com relação à variável x, menos 4 vezes a derivada de x à quarta com relação à variável x, certo? Mais, ó, já estou pondo a constante para fora, tá? 10 vezes a derivada de x ao cubo com relação à variável x, menos 6 vezes a derivada de x com relação à variável y, ou com relação à variável x, desculpa, menos 6 mais derivada da constante 5 com relação à variável x, certo? O que que é cada uma dessas derivadas, gente? Eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Eu não vou me preocupar com isso, não. Derivada de, derivada de 8, de x a 8 dx. Então, aqui, ó, já vou pôr direto, ó. 8x a sétima, mais 12 vezes. O que que é derivada de x à quinta com relação à variável x? É derivada, vai ficar o quê? X a 5, opa, não podemos esquecer, 5x a quarta, mais 4
o que que é derivada de x à quarta com relação à variável x? Ficou o quê? Ficou 4x ao cubo, certo? Mais 10, vamos embora, vamos caminhando. 10 derivada de x ao cubo com relação à variável x. Ficou 3x ao quadrado, certo? Menos 6, menos 6. Derivada de x com relação à variável x, 1. Mais a derivada de uma constante com relação à variável x, isso aqui nós sabemos que vai para zero. Então, o resultado da minha função vai virar o quê? O resultado da minha função fica 8x à sétima, mais 12 vezes 5, 60x à quarta, mais 16x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos 6. Esse aqui é o resultado da minha derivada, tá bom? Eu fiz de passo a passo para vocês entenderem, mas eu faço direto aqui. Na hora que eu for calcular isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Ah, isso aqui é resultado. É 8x à sétima mais 5 vezes 12, 60x à quarta, menos 4 vezes 4, 16x ao cubo, mais 3 vezes 10, 30x ao quadrado, menos 6. Tá bom? Esse é o resultado da minha variável que tá lá, que é o que vocês tinham lá. É só para a gente entender. Aí ele quer saber o seguinte: encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos, é, menos 6x ao quadrado mais 4, nos quais a reta tangente é horizontal. A reta tangente é horizontal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: como é que a reta tangente, quando que nós vamos encontrar a reta tangente horizontal? A reta tangente, ela vai ser horizontal se os coeficientes angulares forem iguais a zero, tá? Se os coeficientes angulares, se o m for igual a zero. Então, eu tenho que dar conta de encontrar os meus coeficientes angulares iguais a zero. Na prática, eu quero saber o seguinte: na prática, eu quero pegar, e vou pegar essa função aqui, ó. E como que eu encontro o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser a derivada, certo? Lembrem que o coeficiente angular das retas tangentes, ó, 1, 2 e 3, serão iguais a zero. Então, eu quero dizer o seguinte, que a derivada da função y com relação à variável x tem que ser igual a zero. Mas como que eu encontro a derivada? Como é que eu encontro a derivada da função y igual a variável, com relação à variável x? Então, isso aqui é o quê? A derivada de x à quarta vai ficar o quê? 4x ao cubo, certo? Menos quem? Menos 6 vezes 2 menos 12x ao quadrado, certo? Derivada de 4 é igual a zero. Agora, esse cara aqui é a derivada, meu y'. E aí ele tem que ser igual a zero. Pessoal, o que que eu acabei de encontrar? Eu encontrei uma equação do terceiro grau. Então, eu encontrei uma equação do tipo, é uma equação que é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, que é igual a zero. Eu preciso encontrar as raízes. Como é que eu encontro as raízes? Quando eu quero saber o seguinte: quando é que o x é zero? Então, como é que eu vou encontrar o x zero para essa função?
A primeira coisa que eu posso fazer aqui sem grandes problemas é o seguinte, ó. Se eu pensar aqui e, e colocar em evidência o x, eu posso reescrever essa função aqui, ó. 4x ao cubo menos 12x ao quadrado é igual a x que multiplica o quê? 4x ao quadrado menos 12. Isso é igual a zero, certo? Quando que uma multiplicação vai dar zero? Isso aqui vai dar zero se ou x é igual a zero, já cheguei no primeiro resultado, ou o segundo resultado é igual a zero. 4x ao quadrado menos 12 for igual a zero. Só que 4x, opa, vamos arrumar. 4x ao quadrado menos 12 for igual a zero, eu posso também daqui sair com a seguinte relação. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó, para ficar fácil. Isso aqui é 4x ao quadrado, que é igual a 12. O menos 12 passou para lá, entre aspas, né? Então, eu sei que x ao quadrado é 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Percebam, então, que eu tenho três raízes, ó. A primeira raiz é zero, a segunda raiz é mais raiz de 3 ou menos raiz de 3 e a outra é outro número. Então, quem são as minhas raízes? As minhas raízes são os pontos zero, e aí a hora que eu substituo as raízes aqui, ó, nessa função aqui, então, ó, a hora que eu substituo nessa função aqui, ó, eu sei que eu vou ter retas que são o quê? Paralelas. Então, por exemplo, quando x for zero, ó, quando x for zero, que eu já encontrei aqui, o meu y vai ser 4. Eu vou substituir x0 aqui, eu vou chegar no y igual a 4. Tá vendo? Eu vou fazer essa substituição usando esse caso, ó. Se x for igual a zero, y vai ser igual a quê? A zero elevado à quarta, menos 6 vezes zero ao quadrado, mais 4. Ou seja, o y vai ser, que é y, é igual a 4. Então, eu passo a ter a primeira coordenada, ó. X igual a zero, y igual a 4. Se x for menos raiz de 3, eu vou encontrar o y, que vai dar 5 aqui, da mesma forma. Fica como exercício para vocês, tá bom? E depois, se o x for igual a raiz de 3, eu vou encontrar o menos 5 também. Fica como exercício para vocês. Tudo bem? Então, aqui nós temos os três pontos aonde a reta é paralela ao eixo horizontal. Tudo bem? Ou a reta tangente os quais a reta tangente é horizontal, ou seja, você está falando paralela ao eixo X, tá ok? Outro exemplo muito legal, que eu acho que vale a pena a gente resolver, é a gente poder falar de a equação do movimento. Então, aqui eu sei que eu tenho uma equação do espaço, equação do espaço ou do movimento, tá bom? É S igual a 2t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 3t mais 4. Tudo bem? Onde S é medida em centímetros e t em segundo. Encontre a aceleração como uma função do tempo. Qual é a aceleração para 2 segundos? Ele quer que eu encontre. O problema é o seguinte: quanto vale a aceleração
para tempo igual a 2 segundos. Vamos pensar o seguinte: como é que eu vou sair do espaço e vou chegar na aceleração? Lembrem vocês que velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo, certo? Mas eu posso tranquilamente calcular a velocidade instantânea, não posso? A velocidade instantânea passa a ser o quê? A derivada da função s com relação a t. E aí eu estou falando de velocidade instantânea. Por que que eu estou preocupado com velocidade instantânea? Porque ele quer saber no instante 2 segundos. Ele não quer saber na variação 2 segundos. Ele quer saber naquele ponto 2 segundos quanto vale a minha aceleração. Ele não quer saber a velocidade. Mas se eu sei calcular a velocidade em função do espaço, eu posso calcular a aceleração como o quê? A aceleração média é quem? É a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Se eu sei calcular a velocidade instantânea, eu também posso calcular a aceleração instantânea, não posso? Quem que vai ser a aceleração instantânea? A aceleração vai ser a derivada da velocidade sobre com relação à variável tempo. E aí eu passo a ter aceleração instantânea, certo? Opa! Então quer dizer o seguinte, quer dizer que eu posso pegar e calcular a velocidade com uma derivada de espaço sobre tempo, certo? Então daqui eu vou sair que a velocidade é igual a quê? Vamos derivar isso aqui com relação ao tempo. 3 vezes 2 vai dar 3, ó, vai baixar aqui, ó, 3 vezes. O 3 vem aqui, né? Então ficou 6 vezes t. 3 menos 1, 2. Menos 2 vezes 5, 10. 2 menos 1 deu o quê? T. O 1 daqui vai multiplicar o 3, então ficou 3. T, 1 menos 1 dá 0. Então, desaparece, certo? E a constante, você sabe que dá 0. Então, aqui eu passo a ter esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é chamado equação da velocidade, certo? Se eu tenho equação da velocidade, eu posso encontrar a equação da aceleração? Basta eu pegar e fazer o quê? Então, a aceleração vai ser o quê? A derivada da velocidade com relação ao tempo. Tudo bem? Então, eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa, ó. Ou seja, a aceleração vai ser igual. Eu vou derivar esse cara agora. 2 vezes 6 vai dar o quê? 12 vezes t. 2 menos 1 dá 1. Morreu. Menos o 1 daqui vai multiplicar por 10, vai dar menos 10. 1 menos 1 vai dar o próprio zero, ou seja, t elevado a zero, zero. E o 3 ele desaparece na hora da derivada, certo? Então eu passo a ter que a aceleração é nada mais é do que o quê? 12t menos 10. Então esse rapaz aqui, que nós acabamos de descobrir, é chamado equação da aceleração, tá bom? Bem, mas eu resolvi meu problema? Não. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte: ele quer saber quanto vale a aceleração para tempo igual a 2 segundos. Daqui eu vou tirar o quê? Que a aceleração é igual a 12 vezes 2.
Ó, 2. Por que 2? Porque o tempo, 2 segundos. Vezes 2 segundos, menos 10. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 2 vezes 12, 24, menos 10. Ou seja, a aceleração é igual a 14. No caso aqui, se eu não me engano, ele falou em centímetros e tem segundos. Então é 14 centímetros ao quadrado por segundo. Certo? Resolvi meu problema. Tudo bem? Para poder facilitar, a gente tem que a derivada da exponencial. Então, se eu tenho uma função f de x igual a e elevado a x, isso é uma função muito importante na matemática, né? Quando nós vamos falar de crescimento exponencial, de tratamento exponencial, a gente sempre vai usar essa função e a gente consegue mostrar para vocês, não vou me preocupar aqui na demonstração, mas está no livro e quem tiver curiosidade pode acompanhar, que a derivada da função exponencial com relação à variável x é a própria função exponencial, tá? Ou seja, a derivada eu mantenho a própria função. Tudo bem? E aí a gente vai ver depois que eu posso, por exemplo, se eu tenho exponencial de x ao quadrado e por aí vai, a gente vai brincar um pouquinho com essas regrinhas logo depois, tá ok? Então a gente vai encerrar esse vídeo agora e aí a gente no próximo a gente trabalha com chamada regra do produto, regra do quociente, tá legal?